Que a graça e a paz de Deus permaneçam nos nossos corações. Amém, irmãos? Essa noite foi fria, né? Ontem, quando eu fui dormir, deu um calafrio. E, na verdade, essa noite eu não dormi. E eu acho que eu nem deixei minha esposa dormir, né? A noite toda suando, debaixo do cobertor. E ela falou, olha, encosta no... Eu estava tão cansado e passando mal que... Ela falou, pega no cobertor. E eu pegar no cobertor molhadinho. E eu todo suado. Mas pela graça de Deus nós estamos aqui para receber o calor da palavra de Deus, para receber o dom do Espírito Santo a falar em nossos corações nessa manhã. Que Deus possa abençoar cada irmão que veio aqui, cada um dos seus santos que veio adorá-lo na beleza da sua santidade. Amém, irmãos? Na verdade, quando eu fiquei preocupado na semana passada, quando eu vi uma reportagem onde, num site muito conhecido e um dos maiores do Brasil, do Terra Notícias, onde falava de uma máquina de fazer santos. E aquilo aguçou minha curiosidade. Eu logo cliquei e vi a grande igreja, que realmente é uma máquina que faz santos. E foi beatificado, né, alguns santos na semana passada. E essa grande igreja, ela tem alguns critérios adotados para que alguém possa ser santo, que alguém possa ocupar esse patamar. Nós temos uma imagem, lembro quando era criança, santo para mim era tipo um vulto que andava com uma areola na cabeça, né? Uma pessoa que não tinha defeitos e nem tocava no chão. Porque tão santo que era, não tocava no chão. Mas na verdade, a palavra santificação ou santidade, ela vem do grego agiazo, quer dizer que é separar do profano para o sagrado. E eu agora pesquisei algum desses critérios para que alguém possa ser santo. Porque essa é a minha preocupação e eu acredito que também essa é a sua. O primeiro é que nesse processo é vasculhado a vida desse santo. É olhado o passado e até mesmo o presente dessa pessoa. E somente o sumo pontífice ou o supremo pontífice, ele pode conceder o culto a um servo de Deus. Em outras palavras, somente o Papa pode conceder que alguém receba um culto. Só ele pode fazer alguém santo. Será que foi determinado ao homem instituir ou colocar alguém como santo? O segundo critério são milagres atribuídos a esse santo. Na verdade, eles pedem pelo menos 2. Agora é feita a revista, exames médicos, é passado por uma grande comissão para ver realmente se essa pessoa ela é santa. Em outras ocasiões, o martírio também pode fazer que uma pessoa ele se torne santo. O último supremo pontífice, ele, de uma vez só, não me lembro a quantidade, mas eu acho que foi 400 mártires que foram considerados santos. E fica uma pergunta no ar: o que realmente eu preciso fazer para ser santo? Se existe essa máquina de fazer santo. E na igreja de Deus, onde estão os santos? Eu li ontem uma frase interessante, que a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. Achei muito interessante porque, na verdade, não basta somente nós sairmos do mundo, mas é preciso que o mundo saia de nós.
E vamos abrir a palavra de Deus, vamos deixar que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, na carta do apóstolo Paulo, de 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2. Foi o texto que nós lemos para baixo de nossa oração. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Olha, interessante. Esta igreja, a igreja de Corinto, ou Corinto, foi chamada de santos. Mas eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. A igreja de Corinto tinha pessoas com problemas? Nós podemos destacar problemas de ordem moral, de ordem social, econômico e principalmente a falta de amor. Agora, fica uma curiosidade, uma pergunta, uma interrogação, mas como Paulo agora chama de santos, olha, como Paulo chama de santos, pessoas que estavam cheias de problemas. Uma comunidade que foi preciso que ele escrevesse 2 cartas. E dentre essas cartas, ele falando da necessidade de se abster da prostituição, de amar ao seu próximo. No capítulo 13 da sua primeira carta, ele fala que se não tivesse o amor, de nada seria. Irmãos, não foi à toa que o apóstolo Paulo, ele enviou essa carta à igreja de Corinto, porque na verdade aquela igreja necessitava desta palavra, porque ela tinha essa necessidade, ela precisava ouvir essa mensagem, porque eles não estavam amando o seu próximo, eles estavam dedicados à prostituição, eles estavam na idolatria, eles estavam comendo coisas sacrificadas aos ídolos, eles estavam corrompidos e, no entanto, foram chamados de santos. Na verdade, a igreja, ela é um grande hospital. Sempre falamos isso. E o são, ele não necessita de médico, mas sim os doentes. E todos nós estamos enfermos pelo pecado. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 3, o versículo 8, ele fala que a mim, o menor dos santos. Olha só como Paulo se incluía entre esses santos, falando dos santos que estavam ouvindo ou que estava lendo aquela carta, ele falando, a mim, o menor dos santos, foi me dado o poder de falar essas coisas. Então ele se incluía nos santos, mas como o menor dos santos, daquele que mais necessitava da graça de Deus. E agora nesse contexto é que entra a igreja de Deus. Como a igreja de Deus entra agora nesse contexto? Segundo a pesquisa do IBGE, ou a última pesquisa do IBGE, existe agora uma nova classe de religião no Brasil. E podem pasmar, irmãos. São evangélicos não praticantes. Quem são essas pessoas? São filhos de cristãos evangélicos que crescem, que não são católicos e também não são protestantes, também não são crentes. Talvez seja o meu filho, talvez seja o seu filho. Mas a verdade é que essa gama, esse número tem crescido de uma forma alarmante. Tinha 0,7% e agora passou para 2,9%. Em números absolutos, foram 4 milhões, ou são 4 milhões de pessoas que não têm religião. Porque se você não é um e não é outro, você não tem religião.
Nós precisamos agora entrar no contexto da igreja de Deus. O que é a igreja para você? Qual é o papel da igreja na vida dos seus santos? Eu quero direcionar essa palavra àqueles que são membros, que participam da comunhão da igreja, do corpo e do sangue de Jesus, daqueles que pretendem participar, daqueles que são nossos visitantes, daqueles que são nossos amigos e ouvintes da palavra de Deus. O papel da igreja como um corpo, como uma instituição que recebe santos. Amém, irmãos? Santos, eu quero direcionar essa palavra aos santos da igreja de Novo Progresso. Amém, irmãos? Por que santos? Todos estão lutando. É claro que uns mais e outros menos. É claro que uns como filhos rebeldes e outros como filhos mais obedientes, mas todos estamos lutando. Por isso, você é incluído nessa palavra. E por isso você pode ser chamado de santos, porque a palavra de Deus, nós vamos ler agora no livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois da família de Deus. Então você agora é da família de Deus. E como toda família tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, mas não deixa de ser da família. Somos da família de Deus. E agora nós somos chamados para esse corpo. A palavra de Deus nos fala desse chamado do corpo de Jesus, que nós somos membros uns dos outros. Quando eu disse que aparecia uma contradição, quando Paulo escreveu aos Coríntios, uma igreja que precisava amar, uma igreja que precisava se afastar da idolatria, e no entanto foram chamados de santos, isso se aplica para nós, porque precisamos dessa mensagem, nós precisamos nos afastar e precisamos amar mais os nossos irmãos, precisamos nos chegar mais perto de Deus. Meu tempo está esgotando, eu quero falar para os irmãos que eu não vou passar do horário, pela graça de Deus, tá? Os irmãos podem ficar tranquilos, não precisa nem olhar para o relógio que eu estou olhando, então não vou passar do horário. Agora, a palavra de Deus compara a igreja de Deus como um edifício. Como um edifício bem ajustado e bem ordenado, ele cresce. Vocês já viram como começa o edifício? Vem da fundação, que é Jesus. Jesus é a fundação espiritual. A nossa vida deve estar estabelecida sobre Ele. A nossa fé deve estar nele. E agora a igreja começa a crescer como um corpo, como um edifício bem ajustado, bem aprumado, bem ordenado. E agora fica um templo, ou fica um edifício maravilhoso. A igreja, ela foi instituída por Deus para a manutenção dos seus santos. Eu quero ler um texto inspirado, está no livro Atos dos Apóstolos, na página 11. Almas fiéis constituem desde o princípio a igreja sobre a terra. Página 12 nos fala o seguinte: a igreja de Deus é o recinto de vida santa, plena de variados dons e dotados com o Espírito Santo. Os membros devem encontrar sua felicidade na felicidade daqueles a quem ajudam e abençoam. Olha, interessante. Você só encontra a felicidade quando você está fazendo alguém feliz. Você só recebe a bênção quando você está abençoando alguém. Você só pode ser feliz quando todos em sua volta estão felizes. É por isso que a união desse corpo é muito importante. Porque se você tomar uma martelada no dedo,
todo o corpo vai sentir. Daí a necessidade de sempre estarmos auxiliando uns aos outros. E o papel da igreja é exatamente isso: o amor mútuo, a união através da convivência, o desenvolvimento dos talentos, a superação para avançar, quer dizer, unir forças, para que haja um desempenho melhor para as batalhas contra o mal. Nós temos que unir nossas forças, temos que dedicar nossa vida ao Senhor. E, em outro ponto, a divisão das tarefas. Irmãos, é muito importante a divisão das tarefas. E agora, quando se fala de uma referência em comunidade, de uma referência de igreja, de referência de uma igreja dos santos, o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47, e Atos 4, 32 a 35, nos dá exatamente uma perspectiva de como era a igreja e como deve ser a igreja hoje. E agora, para que serve a igreja? A palavra de Deus nos fala que eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos. O que era isso? Então, a igreja serve para manter viva a memória da pessoa e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A igreja serve para manter vivos os ensinamentos que o Senhor Jesus deixou para nós. Em tempos pós-modernos, onde as crenças são desvalorizadas, onde as verdades se tornam subjetivas e egoístas, e imparciais e particulares, nós precisamos exercer fé, acreditar em Jesus. E principalmente, não importa, ou é importante, nós sabemos em quem nós cremos e no que nós estamos crendo. A igreja, ela é a comunidade que preserva a memória de Jesus, a sua pessoa e a obra dele. Em segundo lugar, a igreja de Deus serve para manter viva a esperança que se fundamenta na abertura para o ministério divino. O que é isso? A palavra de Deus fala que todos estavam cheios de temor. Nós não vamos ler. Todos estavam cheios de temor. Mas nós vivemos num mundo onde existe uma banalização do sagrado. Através de músicas, de atitudes, as pessoas não estão nem aí. Mas a igreja, ela é chamada para mostrar a impossibilidade do homem e a possibilidade de Deus. A igreja é chamada para acreditar nos milagres, nas coisas ocultas que Deus estabeleceu para que nós crescêssemos. A igreja de Deus serve para manter viva a oferta do amor de Deus em resposta à solidão humana. Quantas pessoas estão carentes, necessitadas do nosso auxílio, do nosso amor? Eu faço questão de ler esse verso, ou esses versos, porque é a nota tônica da igreja desta época. Capítulo 2 de Atos, os versos 42 em diante. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partido, do pão e das orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todas à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sabe por que essa igreja, ela prosperou em números? Porque as pessoas viam que Jesus estava no meio deles. Eles viam que Jesus era o centro daquela igreja. E não tinha como uma igreja com um poder transformador não arrastar multidões, não arrastar pessoas para acreditar nessa mensagem do Evangelho. E agora eu pergunto para você nessa manhã, que está me ouvindo, o que eu tenho feito para dar um bom testemunho, para que outros venham conhecer essa verdade, para conhecer a bondade de Jesus em minha vida? O
que tenho feito eu, o que tem feito você, em tempos de individualismo, em tempos de egocentrismo, em tempos de egoísmo, de desejo de supremacia, de segregação, de competição. O que tenho feito eu para que todos sejam um em Cristo? O que tem feito você para que você seja unido a Jesus? A igreja serve para manter viva os sinais do reino de Deus na história. Romanos capítulo 13, versículo 11, para que a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé. Então a igreja, ela existe para manter viva a luz que comunica o reino de Deus está próximo. E agora, em último, a igreja de Deus, ela existe para manter viva a esperança da ressurreição. Com grande poder, os apóstolos, eles continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Pedro e João, eles foram presos, porque eles continuavam falando da ressurreição de Jesus. E quando o lacre romano do túmulo de Jesus, ele foi rompido, no domingo da ressurreição, o que aconteceu é que a vida afirmou a sua vitória sobre a morte naquele dia. Naquele momento em diante, foi vencida o pior dos inimigos do homem, a morte, porque Jesus é o terceiro dia, ele ressuscitou, e a igreja, ela é colocada no mundo para falar da ressurreição, do poder que existe em Jesus, na fé que devemos exercer nele. Ontem, no trabalho, nós estávamos conversando, e alguém falou para o irmão: olha, você, não me lembro a expressão muito bem, mas você é perdido, é um fraco, é um derrotado. E ele falou assim: derrotado é o diabo, sabe por quê? Porque nem a chave da casa dele mais ele tem. E eu rapidamente peguei a Bíblia, né, quando cheguei em casa, e eu quero que os irmãos abram a Bíblia. Vamos ler, Apocalipse capítulo 1, versículo 18, ou 17 e 18. Vamos ler junto, que é o último verso que nós vamos ler. Eu falei que não ia passar de 11h30, olha ela lá. Versículo 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, tenho as chaves da morte e do inferno. Você faz parte dessa igreja que se rebelou contra a morte, que se rebelou contra o diabo, que se rebelou contra Satanás e todos os seus inimigos. Você faz parte dessa igreja. Você faz parte dos santos da igreja de Novo Progresso. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Amém.